para um assunto bastante importante. Eu estava fazendo um vídeo, mas deu um problema na internet e caiu. Aí eu voltei com ele agora. Deus abençoe, queridão. Maravilha. Tem um assunto importante que eu vou trilhar hoje na Bíblia, que é um dos assuntos mais contundentes do livro de Apocalipse. Um irmão me ligou do Mato Grosso e disse: Pastor Gilmar, faz uma live sobre Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 está no meio do Apocalipse. Então é um dos assuntos mais contundentes, mais difíceis do livro de Apocalipse, é o capítulo 12, né? Então eu vou discorrer com você. Se você quiser aprender, tomar alguma direção em relação a esse evento futuro que ele vai estar sendo projetado. Se você quiser ter algumas orientações, participe comigo dessa live. Adriano Francisco, assista comigo essa live, porque eu vou discorrer do capítulo 12 de Apocalipse. Vou falar para vocês o que está contido dentro desse capítulo. Se der tempo, eu vou falar tudo. Tenho revelações profundas dentro do livro de Apocalipse, capítulo de número 12. É verdade. Então, eu já quero começar lendo o capítulo 12, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, a um homem varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha que coisa importantíssima o que esse capítulo nos traz. Tem algumas interpretações. Eu já li vários comentários a respeito do livro de Apocalipse, e eu tenho estudado vários anos o livro de Apocalipse. Na interpretação secular do livro de Apocalipse, irmã Marlene, paz do Senhor, Deus te abençoe. No livro da interpretação, alguns interpretam que essa mulher do capítulo 12, ela é Maria, porque foi Maria que deu à luz ao filho varão, e que esse filho varão foi arrebatado ao trono de Deus, e que há de reger todas as nações com varas de ferro. Que isso está escrito, que ele vai reger as nações no capítulo 19, versículo de número 15, que ele vem para reger as nações. Então alguns dizem que é Maria, só que não pode ser Maria, porque tem eventos futuros que vão acontecer com essa mulher. Como, por exemplo, essa mulher, ela vai para o deserto e vai ser alimentada e guardada por Deus por 3 anos e meio, por 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, diz a Bíblia. Então não pode ser Maria. Alguns dizem que é a igreja. Não pode ser a igreja, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. E tem outra coisa: Jesus não veio da igreja. A igreja teve origem de Jesus. Então não é a igreja que gera Jesus, é Jesus que gera a igreja. A igreja foi gerada por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Quando ele ressurgiu, a igreja ressurgiu juntamente com ele.
E ela foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo veio sobre os 120 e a igreja então foi inaugurada com o Espírito Santo. Mas espera aí, então quem é essa mulher? Essa mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. É um pouco difícil de ser interpretado, mas eu vou trazer a interpretação para vocês. Prestem atenção. O livro de Apocalipse, ele é um livro que tem muitos símbolos. É um livro simbólico. E para que você entenda esses símbolos, você tem que discorrer na Bíblia. Por que ele é um livro de símbolos? Porque na idade primitiva, na igreja primitiva, na época de João, a maioria dos cristãos não sabiam ler. Então João vai fazer um livro com símbolos, porque os cristãos daquela época conheciam de símbolos. E era também para que o Império Romano não entendesse a respeito dos símbolos. Eles sabiam ler, mas não entendiam dos símbolos. A maioria da igreja não sabia ler, mas entendia dos símbolos. E isto está relatado no capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: bem-aventurado o que lê. Então tinha alguém que lia. Bem-aventurado aquele que lê. Aí vai então se multiplicar as pessoas. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então João ele vai escrever para 7 igrejas, vai escrever para os crentes da igreja primitiva, vai escrever para o povo a respeito dos acontecimentos do livro de Apocalipse. Osiel Almeida, Deus te abençoe, queridão. Estamos falando do capítulo 12 de Apocalipse. Então, preste atenção. Essa mulher aqui, do capítulo de número 12, ela está aparecendo na segunda metade dos 7 anos da grande tribulação. Por que eu sei disso? Porque Satanás, ele é expulso, nós vamos ler, ele é expulso do céu com uma guerra contra Miguel, e ele desce para a terra furiosamente, sabendo que resta poucos dias. E a mulher vai ser cuidada por Deus por 1260 dias. Então faltam 1260 dias para acabar a grande tribulação. Então é na parte final que essa mulher aparece. Mas quem é essa mulher então? Essa mulher é Israel. Por que eu falo para você que ela é Israel? Por causa que ela está vestida de sol, ela tem que brilhar, e ela tem a lua nos seus pés, ela tem que brilhar à noite, nos momentos escuros da sua vida. Israel passou por momentos escuros enquanto ele estava vivendo. Havia uma dificuldade muito grande, passou por vários cativeiros, várias guerras, então foi épocas escuras. Mas essa mulher, ela tem a lua nos seus pés porque ela brilhou no momento da escuridão. Ela é revestida de sol e tem as estrelas na sua cabeça. Então, se você lembrar lá do capítulo 37 do livro de Gênesis e o versículo de número 9, você vai lembrar que José tem um sonho. Ele disse que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, e com ele era a 12ª. Então o sol era Jacó, a lua era Raquel, as 12 estrelas eram os filhos de Jacó. E naquela época de Gênesis não tinha ninguém mais que servia a Deus a não ser a família de Jacó. Não existe relatos. Não existe relatos de mais alguém que temia a Deus a não ser Jacó, que na realidade não era Jacó. Porque no capítulo 32 do livro de Gênesis, ele não é mais Jacó, o nome dele é mudado para Israel. Você está lembrado disso? Que o anjo disse para ele: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com os homens e prevalecestes, e lutaste com Deus. Então é Israel. Então essa mulher, ela é descendente de Israel. Israel, Jacó, ele é o sol, que essa mulher, ela tem a proteção do seu pai, ela está vestida de sol, porque ela provém de Jacó, ela tem a lua nos seus pés, porque ela é filha de Raquel. Raquel é a lua, Jacó é o sol,
As 12 estrelas são as 12 tribos. O que está envolvendo no capítulo 12 é a mulher Israel. Porque esse capítulo vai se tratar da história dessa mulher nos 3 anos e meio últimos da tribulação. Então ela estava grávida. Preste atenção nesse detalhe. Ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ela estava gritando desde a época de Jacó, porque quando Jacó vai para o Egito, essa mulher, ela começa a gritar para dar à luz. Por que ela vai gritar com ânsias de dar à luz? Porque passado 400 anos, o povo de Israel está subjugado por Faraó, e essa mulher que é Israel está gemendo, está grávida, está com ânsia de dar à luz. E Satanás parou diante da mulher. Então, na história de Israel, sempre o diabo esteve na frente dessa mulher, querendo saber a respeito do seu filho, que iria dar à luz, porque lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, a promessa que Deus fez foi o seguinte, que da mulher, da semente da mulher, sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o diabo, sabendo que é a serpente, ele quer saber quem é o filho da mulher, para que ele possa matar o filho da mulher. Então ele está parado diante da mulher todo o tempo, e essa mulher está gritando. Então ela gritou no cativeiro de Faraó, ela gritou no cativeiro da Babilônia. Essa mulher, ela vem gritando na história da Bíblia, ela começa a gritar desde Gênesis, com dores de parto. Ela vai dar à luz, mas sente muita dor. Ela gritou quando Caim matou Abel, porque quando Abel, ele nasce de Eva, Caim, usado pelo diabo, vai matar Abel, porque pensa que Abel é o homem que vai esmagar a cabeça de Satanás. Só que não, ele não sabia disso, ele pensava, mas não era Abel. Então ele fez que aquela raça, aqueles povos que existiam no Antigo Testamento, a descendência de Sete foi contaminada. Você pode ver que os filhos de Sete eram os filhos que invocavam a Deus, capítulo 5 e 6 de Gênesis. Só que os filhos de Deus, eles viram as filhas dos homens e contaminaram a semente. E lá no capítulo 6, versículo de número 3, aquele povo dizia o seguinte: nós não queremos mais o Espírito Santo aqui conosco, porque o Espírito Santo estava ali, guardando a semente da mulher, guardando aquilo. Irmã Cildinha, Deus te abençoe. Guardando a semente para que a semente viesse pura. Então o Espírito Santo estava guardando, mas a mulher estava gemendo no capítulo 6. Aí Deus disse para Noé, encontrou Noé e disse: Noé, eis que virá o fim de toda a humanidade. Eu escolhi você para que você dê continuidade à semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então a mulher continua gritando de dor, e ela agora é constituída por Noé e a sua família. Dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, preste atenção, capítulo 10 de Gênesis. Ali você vai encontrar 3 nações, ou por que não dizer, 3 pais de nações. Sem é o pai dos semitas, Cão é o pai dos africanos, e Jafé é pai dos índios europeus. Então são 3 nações. Da geração de Sem vem Abraão, que é o semita. Aí essa mulher agora, ela está conservada por Abraão, porque Deus disse: Abraão, de ti farei bendita todas as famílias da terra. Então Deus dá 4 ordenanças para Abraão e 7 promessas. Do filho de Abraão, Isaac, vai nascer Jacó e Esaú. Dos filhos de Jacó é que vai nascer a promessa que Deus fez a Abraão, que iria multiplicar. Então a multiplicação, a bênção que Deus fez a Abraão, passou por Isaac e vai se cumprir em Jacó.
Então essa mulher agora está com Jacó, porque Jacó é o sol, Rebeca a lua, os filhos de Jacó as estrelas, cujo é esta mulher. Então esta mulher, ela vem gritando nos cativeiros, ela vem gritando, porque quando o faraó mandou matar todas as crianças, essa mulher estava sofrendo, porque o diabo queria que todas as crianças, todos os meninos homens fossem mortos, porque ele pensava que dali do cativeiro de faraó, do Egito, se levantaria um para querer esmagar a sua cabeça, mas não era, ele estava enganado. Aí aconteceu o cativeiro babilônico. Essa mulher gemeu também na história da Babilônia. Você lembra no capítulo de número 11 do segundo livro dos reis de Israel, quando Atalia, ela era descendente de Acabe, e Jorão matou todos os descendentes de Acabe para que não se assentasse no trono. E essa Atalia, ela para revidar aquilo que fizeram com a descendência de Acabe, ela vai matar toda a descendência real do trono de Davi, para que ninguém se assente no trono de Davi, para que não tenha semente. Só que lá no capítulo 7, versículo de número 18, do 2 Samuel, Deus disse para Davi: Davi, jamais faltará sucessor para se assentar no seu trono. Então havia uma promessa de que Davi teria sucessor para o seu trono. Quem era esse sucessor? Jesus. Só que Atalia mata toda a descendência real. Só que Joseba, ela guarda Joás, ainda pequeno, esconde Joás, que era descendente de Davi. Então a mulher, essa mulher, está agora contida em Joás, guardando. Ela estava guardando, essa Joseba estava guardando Joás, para que Joás reinasse. Então Joás, ele vai reinar com 12 anos de idade, e a mulher está agora contida em Joás, e tem procedimento e tem continuidade em Joás, até que se chega em Maria. E Maria vai dar à luz ao filho. Mas essa mulher não é Maria, é Israel. Por quê? Porque é de Israel que vem a salvação. É de Israel que vem a Bíblia. Deus constituiu Israel para quê? Primeiro, para brilhar entre as nações. Israel brilhou através de Daniel na Babilônia, através de Sadraque, Mesaque e Abednego, se fez conhecido, brilhou nos momentos escuros da Babilônia. Israel brilhou em Nínive através de Jonas. Israel brilhou em Jericó através de Josué. Você lembra que quando os dois espias vão chegar lá em Jericó, a Raabe vai dizer: olha, por causa da presença de vocês, o ânimo desse povo se desmaiou. Não há força em ninguém aqui desse povo. Por quê? Porque sabemos e temos ouvido como vocês venceram os dois reis dos amorreus, Seão e Og, e de que maneira Deus abriu o mar para que vocês passassem. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então Deus brilhou, Israel brilhou através de Deus e através dos seus servos, Daniel, Jonas, Josué, Davi e outros mais. Então essa mulher, ela vem para dar à luz. Outra coisa, é Israel, porque de Israel é que vem a Bíblia para nós. Deus escolheu Israel para nos trazer a Bíblia, porque foi através de Moisés que veio o Pentateuco, os 5 livros, e através dos profetas israelitas que vieram os livros proféticos, e através deles que vieram o Evangelho. Então Israel foi escolhido em segunda parte para trazer a Bíblia. E em terceiro, Deus constituiu Israel para nos dar o Cristo, para nos trazer a salvação. Você lembra que diz lá no capítulo de número 1, versículo de número 11 de João, aonde diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus nos deu Jesus para obter a salvação que veio através de Israel, porque ele disse para a mulher samaritana que a salvação vem de Israel.
Então essa mulher, ela é filha, ela provém de Jacó, que é o sol, provém de Rebeca, que é a lua, e tem as 12 estrelas na sua cabeça, que são os 12 patriarcas. E ela deu à luz, e dando à luz, Satanás tenta tragar o seu filho. Você lembra que quando Maria deu à luz, Satanás usou Herodes o Grande, para matar todas as crianças de 2 anos abaixo? Por isso que está escrito aqui, que o dragão, ele parou, versículo número 4, ele parou diante da mulher para lhe tragar o filho. Quando Maria deu à luz a Jesus, foi uma perseguição ferrenha ao filho de Maria. Satanás, ele procurou de todas as formas querer matar Jesus quando Jesus nasceu. Só que o plano dele foi falível, porque tinha uma promessa. As promessas de Deus se cumpririam em Jesus, que ele seria o Messias, que ele seria o varão que regeria as nações com vara de ferro. Aí você vai perceber no capítulo 12 e o versículo de número 3, que tem outro sinal no céu. Eis aqui um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então ele tem 7 cabeças, preste atenção. Ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres. As 7 cabeças que ele tem são os 7 impérios que existiram, e o 7º que vai existir, e que ele coordenou, que é a Síria, a Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Greco-Macedônio, Alexandre o Grande, Roma, e o 7º reino é o 7º reino do anticristo. Então o 7º reino. Então existiu 6 reinos que dominaram o mundo: Síria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e vai existir o 7º reino, que é o 7º reino do anticristo. E ele tem 10 chifres. 10 chifres fala de poder. Esses 10 chifres são os 10 reis que irão se levantar juntamente com o anticristo, que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 23. Daniel fala dos 10 chifres e fala dos 10 reis. E também fala no capítulo 17 de Apocalipse, fala dos montes, falam dos reis. Então esses 10 chifres são 10 reis que vão reinar juntamente com o anticristo. Então o anticristo, ele vai ter uma coalizão, ele vai ter... Ele não vai reinar sozinho, porque 10 reis vão entregar o poder para ele, que são os 7 chifres, que está aqui apresentado no versículo de número 3. E aqui nós vamos entender a queda de Satanás. Preste atenção. A primeira queda dele, antes do livro de Gênesis, está sendo relatada aqui no capítulo de número 12 de Apocalipse, versículo de número 4. E esse dragão, ele foi lançado para a terra e levou a terça parte, a sua cauda levou a terça parte sobre si e foi lançado na terra. Então essa terça parte são os anjos caídos que vieram juntamente com Satanás. Eles foram lançados. Onde está Satanás hoje? Satanás está na terra? Satanás está no céu? Não, ele não está nem na terra e não está nem dentro do céu. Ele está na região celestial. Por quê? Porque no céu ele não pode entrar, porque Deus está lá e de lá ele foi expulso. Para a terra ele não pode. A noiva do Cordeiro, que tem poder, está na terra. Então ele não fica na terra porque a igreja não deixa. Porque a igreja clama, a igreja tem o sangue, a igreja tem o poder, a igreja é maravilhosa, a nossa igreja é noiva, e jamais que Cristo vai deixar que a sua noiva habite junto com Satanás. Então Satanás, ele não tem poder para habitar na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, Satanás não vem. Ele tem algumas atuações aqui na terra. Está entendendo, Pablo Dias? Ele tem algumas atuações aqui na terra, mas ele não pode permanecer na terra. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Então ficou no céu ficou 2 terços dos anjos, um terço
veio após Satanás e 2/3 ficou para Deus. Você vai ver que esses anjos que ficaram no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, que os anjos de Deus são milhões de milhões e milhares de milhares. Então, o que ficou foi 2/3 dos anjos ficaram no céu para povoar o céu. Aí, vai dizer que essa mulher, no versículo de número 5, e deu à luz a um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então nós vemos aqui que o filho da mulher, que é Israel, foi arrebatado para Deus e para o seu trono, aonde nós vamos ver isso lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 9, 10, 11, quando Jesus é assunto ao céu e os discípulos ficam olhando para cima, aonde Jesus é arrebatado e aparecem 2 anjos dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, virá da mesma forma, ele vai voltar da mesma forma. Então, Jesus foi arrebatado no capítulo 1, 9, 10 e 11. Aí vai dizer o seguinte, que a mulher que deu à luz, atenção, isto vai acontecer na segunda metade da grande tribulação, quando o falso Cristo, o falso Messias, ele vai ser assassinado. No capítulo de número 13, você vai ler lá no capítulo de número 13 que ele vai ser assassinado e ele vai ressuscitar no capítulo 13, porque Satanás é expulso do céu no capítulo 12, desce para a terra, e o próprio Satanás vai ressuscitar o anticristo, e todos vão se maravilhar da ressurreição do anticristo e vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá contra a besta? Por quê? Porque o anticristo foi ressuscitado fazendo uma simulação da ressurreição de Cristo. Você está entendendo? Então, esse dragão personificado no anticristo, ele começa a perseguir a descendência, ou por que não dizer, a mulher que é Israel. Israel agora passa por um estreito, porque no começo da grande tribulação, você vai ler em Daniel capítulo 9, versículo de número 27, que o sacrifício e as ofertas, o anticristo, ele diz que não pode mais oferecer. Então foi permitido Israel construir o terceiro templo. Israel vai construir o terceiro templo, vai oferecer os seus sacrifícios, só que na metade do tempo, ou na metade da semana, ele vai quebrar a aliança. Ele faz a aliança por uma semana, que são 7 anos, mas na metade da semana ele quebra essa aliança com Israel e fala para que Israel não vai mais oferecer sacrifício, que Israel não vai ter mais ofertas, ele vai se assentar dentro do templo, querendo ser Deus, na aparência de Deus, imitando Deus. Aí ele vai perseguir a nação israelita. Só que como Deus tem plano com a nação israelita no milênio, Deus tem promessa com o povo de Israel, esse povo israelita que fica na grande tribulação, eles vão encontrar lugar no deserto, porque Deus preparou lugar para eles no deserto, para que eles sejam alimentados por 1260 dias. Aonde é este lugar? Preste atenção. Em Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 40, 41 e 42, vai dizer que Amon e Moabe não estão debaixo da autoridade do anticristo, que é um lugar chamado Jordânia. Jordânia não estará nos limites do anticristo. Então esse povo de Israel, essa mulher, foge para o deserto, foge para Petra, aonde tem aquelas cavernas que existem ali em Amon, em Moab, em Bosra. Existem cavernas, e é para lá que a mulher vai fugir.
A mulher foge para lá e Deus vai cuidar dela no deserto. Eu não sei se você sabe, mas você lembra que Deus cuidou de mais de 2 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Então, para Deus cuidar desse povo, dessa mulher no deserto, não vai ser difícil. Ele vai cuidar dessa mulher para que ela participe do plano que Deus tem com a mulher. Qual é o plano? O plano dos 144 mil selados do capítulo de número 7, que são 144 mil, 12 mil de cada tribo, que vão pregar o evangelho na grande tribulação. Então Deus precisa conservar esse povo. Deus precisa conservar esse povo, porque Israel vai ter que reinar com Cristo durante 1000 anos, no milênio. Israel tem promessa de estender as suas fronteiras. Então, a promessa de Deus está em Israel e ele não pode ser destruído. Em Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 8 e versículo de número 9, depois você lê, que diz que 2/3 da população serão exterminados e vai ficar só 1/3. E esse terço Deus vai fazer passar pelo fogo. Qual é esse terço? É o restante de Israel que está reservado para o propósito de Deus. Deus estará guardando esse povo. Aí preste atenção. Esse dragão, ele quer subir novamente ao céu. Só que a Bíblia diz no versículo de número 7, no capítulo de número 12, que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado um grande dragão. Presta atenção. Dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás. Aqui no livro de Apocalipse ele tem 4 títulos. A antiga serpente, por quê? Porque ele é enganador. Ele enganou Eva. Está entendendo, irmão José Manuel? Ele enganou Eva. Ele é o dragão. Por que o dragão? Porque ele vai fazer guerra contra os que pertencem a Deus, a mulher que é a esposa de Deus. Porque se você ler em Isaías 54, versículo 5, você vai ver que Israel é a esposa de Deus. Então esse dragão vai fazer guerra. O diabo, ele é tentador, foi ele que tentou Jesus no deserto. Satanás é caluniador, ele é mentiroso, caluniador. Então, os 4 títulos dele estão aqui no capítulo de número 12 do livro de Apocalipse. E aí a Bíblia diz que ele foi precipitado e na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Agora você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se com a igreja orando aqui na terra, com a noiva do Cordeiro, orando, é difícil enfrentar o diabo que não está na terra e os seus demônios que estão na região celestial. Imagina quando a igreja for arrebatada, que não tiver ninguém orando, que a noiva do Cordeiro, que Deus deu poder para ela, não estiver. Você imagina como será a situação da população quando Satanás, na grande tribulação, na segunda metade, for expulso do céu e descer sobre a terra? Você imagina a perseguição que vai ser sobre aqueles que ficarem para a grande tribulação? Por quê? Os que ficarem para a grande tribulação, eles vão ter como inimigo o dragão, Satanás, o anticristo, o falso profeta, a besta e aqueles que são marcados pelo anticristo, que tem a marca da besta. Então são 5 inimigos que vão se levantar na grande tribulação para aqueles que ficarem na grande tribulação, os crentes que não subirem, aqueles que não obedeceram o evangelho, aqueles que ficarem, eles vão sofrer uma perseguição. Você vai ver que no capítulo de número 6, no 5º selo, versículo de número 9 do livro de Apocalipse, que João, ele vê uma grande multidão,
E Deus dá para eles vestes brancas. E eles são aqueles que não amaram a sua vida, mas amaram a palavra de Deus e foram salvos pelo seu testemunho, pelo testemunho que deram. Então preste atenção, essa multidão do capítulo 6, versículo de número 9, é a multidão que dá testemunho. Que testemunho? Eles vão pregar contra o governo do anticristo. Eles são crentes que ficaram. Eles vão pregar e vão dizer que o anticristo não é o Cristo, que o governo da besta não é o governo milenar de Cristo, para que não aceitem a marca da besta, para que não aceitem o governo do anticristo, para que não aceitem a adoração do falso profeta. Então Deus vai dar uma força poderosa para as testemunhas que ficarem, só que eles vão morrer, eles vão ter a salvação através da sua morte. Aí você vai ver no capítulo 7, versículo de número 9, que João, ele vê uma grande multidão incontável, de povos, tribos, línguas e nações. Aí um dos anciãos pergunta para João: quem são esses e de onde vieram? Aí João diz assim: eu não sei. Aí ele vai dizer: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, todas as dores. Aonde eles vão estar agora não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais fome, porque eles não têm mais sede. Por quê? Que está dizendo que eles não têm mais fome e não têm mais sede? Porque saiu a marca da besta. E aqueles que estavam não podiam comprar alimento, eles não aceitaram a marca da besta. E eles passaram fome, eles passaram sede e foram mortos. Só que devido ao seu testemunho, eles estão diante de Deus. Capítulo 15, versículo de número 3 de Apocalipse. Tem uma outra multidão que não aceitou o governo. Outra multidão, já é a terceira multidão, que estão com harpas na mão e estão tocando. No capítulo 20, versículo de número 4, tem uma outra multidão. Que multidão é essa? Aqueles que foram degolados por amor à palavra de Deus, que não adoraram a imagem da besta, não receberam o sinal do anticristo na sua mão direita ou na sua testa. Aí João diz: e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então você vai ver, vai perceber que o mistério que está dentro desse capítulo 12, aí quando Satanás, ele é expulso do céu, que ele é lançado na terra, aí você vai ver no versículo de número 10 do capítulo de número 12, vai dizer assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então preste atenção. Sabe qual é o melhor lugar que Satanás gosta de ficar? É diante de Deus. É verdade, ele gosta de ficar diante de Deus para acusar você, porque ele é acusador. Você lembra que ele acusava Jó? Ele não parou de acusar ainda. Ele continua acusando. Ele só vai parar de acusar na grande tribulação, quando Miguel vai batalhar com ele e ele vai ser expulso do céu e vai cair na terra. Mas por enquanto ele está acusando. Ele vive acusando você diante de Deus, acusando você das suas falhas, acusando você das suas fraquezas, acusando eu e você dos nossos erros. Mas graças a Deus que Jesus Cristo, sabendo que a sua igreja é constituída de seres humanos, e seres humanos são falhos, seres humanos são pecadores, seres humanos erram. Então a igreja de Jesus Cristo, constituída por homens, erra. É por isso que Jesus está assentado à destra de Deus como advogado, porque quando Satanás acusa, o crente pede perdão, Jesus diz: Pai, o meu sangue foi derramado por ele, apaga toda a condenação. E Jesus então intercede. Sabe, isso está escrito na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar,
temos um advogado fiel e justo para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Então, enquanto Satanás acusa, Jesus Cristo te livra. Enquanto Satanás quer te condenar, Jesus Cristo está te absolvendo. Com o sangue dele, ele está te dando vitória, ele está te dando graça, ele está te dando poder. Ele está entendendo, irmão Deus? Ele está te dando força, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Aí, presta atenção, o que vai acontecer aqui no capítulo 12, versículo de número 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa grande multidão que está gritando são aqueles que foram mortos na grande tribulação. Só que parece que eles perderam por morrer. Foram mortos, decapitados na grande tribulação. Só que aqui no versículo de número 11 está contradizendo que eles não foram derrotados, muito pelo contrário. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então preste atenção, alguém diz assim: não vai ter salvação na grande tribulação, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, não tem mais, os homens vão morrer, vão tudo para o inferno. Quem foi que disse isso? Aonde foi que você encontrou isso? Ou aonde foi que essa pessoa encontrou que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Aonde foi que está escrito que não vai ter salvação? Presta atenção, haverá tão grande salvação na grande tribulação, o número de pessoas que vão ser salvas na grande tribulação é um número tão imenso. Deixa eu te falar para você aqui. Você lembra de Agar? Você lembra de Ismael, filho de Agar? Que são os egípcios, que são os árabes, que só creem em Alá? Mas na grande tribulação, pela pregação das duas testemunhas, João Paulo, pela pregação, Osiel de Almeida, pela pregação das duas testemunhas, pela pregação dos 144 mil, pela pregação do anjo que aparece no céu pregando o evangelho eterno, esses filhos de Abraão com Agar, eles têm direito à salvação também, porque são sementes de Abraão. Então esses homens, eles não vão amar a sua vida, eles vão ter coragem. Eles não têm coragem de amarrar a bomba no corpo? Se eles têm coragem de morrer por uma causa que não é de Deus, você imagina pela causa de Deus o tanto de árabes que serão salvos na grande tribulação, que serão degolados. Então haverá um número imenso, preste atenção, 6 e 9, grande multidão, 6 e 9 de Apocalipse, 7 e 9, uma imensa multidão, 15 e 3 de Apocalipse, mais uma imensa multidão, capítulo 20, versículo 4, mais um grande número de salvação. Então será pessoas salvas dos 4 cantos da terra, dos 4 cantos da terra haverá salvo. As duas testemunhas vão pregar na época em que levantar o falso profeta e o anticristo. As duas testemunhas, que nós não sabemos quem são, mas são 2 homens que Deus vai preparar. Alguém diz que é Elias e Moisés, mas eu não posso dizer isto porque a Bíblia não me dá esse direito de eu falar que é Elias e Moisés. Mas eu acredito que será 2 judeus cheios do Espírito Santo de Deus que vão confrontar o anticristo e o falso profeta. Enquanto o falso profeta está pregando o falso evangelho, as duas testemunhas estão pregando o evangelho eterno. Estão pregando e vão falar que vai vir o milênio, que Cristo vai aparecer nas nuvens, que Cristo virá para galardoar
aqueles que o aceitarem, aqueles que não amarem a sua vida, aqueles que tiverem coragem de entregar a sua vida para entrar no céu. O Espírito Santo, na grande tribulação, vai dar, Osiel de Almeida, vai dar tanta força para estas pessoas, que essas pessoas vão ter o poder de entregar as suas vidas para aceitarem a Jesus como Salvador. E preste atenção, o sangue de Jesus Cristo ainda terá poder na grande tribulação. O sangue de Jesus Cristo, ele não tem poder só para a igreja. O sangue de Jesus Cristo é eterno. Ele tem poder na eternidade. O sangue de Jesus Cristo, quando Jesus morreu, preste atenção, quando Jesus morreu, que o seu sangue estava aqui na terra, que ele derramou o seu sangue, o sangue dele teria que atingir as gerações passadas e as gerações futuras. Mas como se a geração passada e a geração futura está na eternidade e o sangue de Jesus Cristo está no tempo? Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que o Espírito eterno conduz o sangue de Jesus Cristo até o altar de Deus. E lá no altar de Deus ele é derramado. Aí, sendo o sangue de Jesus eterno, ele tem poder de buscar aqueles que morreram na antiguidade, e tem poder para perdoar e lavar aqueles que vão vir no futuro, aqueles que vão morrer na grande tribulação. E outra coisa que você tem que saber, que quando aqueles que estão debaixo do altar de Deus, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo de número 9, eles dizem assim: até quando, ó fiel e soberano, não vingarás o nosso sangue daqueles que estão na face da terra? Aí diz assim, que eles ficassem por mais um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que haveriam de morrer por causa do testemunho de Jesus. Deus sabe até o número de pessoas que vão morrer na grande tribulação. Nada está fora do seu poder. Aqueles que vão morrer degolados, que vão morrer de uma forma bruta, esse número de pessoas já está escrito no livro de Deus. Deus já sabe quem é que vai morrer, Deus sabe quem é que vai ter a marca da besta. E outra coisa que vou te dizer, que talvez você não sabe, irmão Marcelo, irmão José Paulo, irmão Osiel, preste atenção. Satanás, ele vai marcar com a marca da besta aqueles que não são de Deus. Porque aqueles que são de Deus, ele não pode marcar, porque são primícias, são ofertas para Deus. E a oferta para Deus, Satanás não pode aceitar. Então, o que ele vai fazer? Se ele não pode marcar com a marca da besta, ele vai matar. Se algum crente, talvez, algum crente que ficou na grande tribulação, quiser marcar, ter a marca da besta, ele não vai poder, porque Satanás conhece aqueles que têm o sinal de Deus. Satanás diz: não, você não vai poder ter a marca da besta, você vai ter que morrer, nós vamos te matar, porque você já está marcado por Deus. Então Deus marcará, haverá uma marca nos homens que ficarem na grande tribulação. E outra coisa que vou te dizer, o livro mais lido na grande tribulação será o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse. As igrejas que ficarem, os pastores vão pregar Apocalipse, vão anunciar o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é que vai dar sequência aos fatos. Então eles vão querer saber o que é que vem depois disto. Então o livro de Apocalipse, irmão Marcelo, é que vai conduzir as pessoas. Então será o livro mais lido na grande tribulação. Aí o versículo de número 12, do capítulo 12, diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo que? Sabendo que tem 3 anos e meio
porque Jesus Cristo vai romper as nuvens no final desses 3 anos e meio, porque 3 anos e meio já se passaram e está na segunda metade. Jesus vai romper o céu no capítulo 19, versículo de número 11, o cavaleiro com o seu cavalo branco e um grande exército atrás dele, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e que vem julgar a peleja com justiça, que vem salvar o povo de Israel, e vem prender a Satanás durante 1000 anos, e Satanás está furioso, porque ele sabe que está faltando pouco tempo para ele ser amarrado por 1000 anos, para que o reino milenar de Jesus seja instaurado. Então ele tem grande fúria. Aí o que aconteceu? Ele foi lançado na terra, e quando o dragão viu, versículo 13 do capítulo 12, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho. Quem é essa mulher? É Israel. Mas preste atenção, versículo 14, tem um enigma aqui no versículo 14, que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui nós entendemos que essa grande asa, essas 2 grandes asas que João viu, hoje pode ser os voos aéreos que os judeus vão pegar para se esconderem em alguns países. Então preste atenção, alguns países que estão na lista para que essa mulher se esconda é os Estados Unidos, o Brasil e a Jordânia. Esses 3 lugares, Brasil, Estados Unidos e Jordânia, vai conter um grande número de judeus se escondendo. Eles vão se esconder porque eles são a mulher, eles estão no plano de Deus. Uma asa de grande águia, 2 asas de uma grande águia. Como que João vai descrever isso na sua época se ele não sabia? Se ele viu um avião, ele não sabia descrever. Ele disse, eu tô vendo que é 2 asas abertas que eles tomaram para que eles voassem, preste atenção, para que eles voassem para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então esses países que eu estou dizendo, Estados Unidos, Jordânia e Brasil, serão países que ficarão fora do domínio do anticristo. Ele não terá domínio sobre esses países. Então a maioria dos judeus vão se refugiar. E esses países vão dar sustento para a mulher. Sabe por quê? Porque você vai ler no capítulo... eu não vou dar um nó na sua cabeça, não. Mas no capítulo 25 de Mateus, versículo de número 31, quando Jesus vier, que ele descer no Monte das Oliveiras, vai acontecer o julgamento das nações. E esse julgamento das nações terão 3 partes. Terão os irmãos de Jesus, os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Quem são as ovelhas? São aqueles que deram de comer para os irmãos de Jesus. Aí Jesus vai dizer para os que estão à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino milenar, que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome na grande tribulação e você me deu de comer. Tive sede na grande tribulação porque eu não recebi a marca e você me deste de beber. Eu estive preso e você foste visitar. Estava nu e me deste de vestir. Estava doente e foste ver-me. Aí eles vão perguntar, Senhor, quando é que o Senhor estava com fome, que estava com sede, que estava preso, que estava doente, que estava nu? Aí Jesus vai dizer, todo aquele que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, que são
os irmãos de Jesus que são israelitas, a mim fizestes. Então, haverá sustento para essa mulher, para a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. E foram dadas asas, e esta mulher voou e encontrou o lugar aonde é sustentada. E a serpente, preste atenção, versículo de número 15 do capítulo 12. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar. O que é essa água? Essa água é representada no capítulo 17 de Apocalipse, lá no versículo de número 15, vai dizer que as águas que estão vendo são povos, multidões que estão agitadas. Então essas águas podem ser representadas pelos exércitos confederados do anticristo, que eles vão vir como uma enxurrada atrás da mulher. Só que diz que a terra vai ajudar a mulher. A que terra? Os países vão defender Israel e vão guerrear contra o anticristo, contra o governo do anticristo, porque o anticristo, o governo dele, não vai ser mundial, porque nós temos mais de 160 países, mas ele vai ter 10 países ao seu favor, ele vai ter o exército desses 10 países, e o número do exército desse anticristo está lá no capítulo 9, quando nós vamos ler que os 4 anjos do rio Eufrates foram soltos e o número do seu exército são 200 milhões de soldados. Então, o anticristo terá mais de 200 milhões de soldados. E ele, então, lança esses soldados para matar Israel, para consumir, para acabar com o plano de Deus. Mas a terra guerreia contra esse exército e livra a mulher. Aí o versículo de número 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao seu remanescente, da sua semente. Quem é o remanescente dessa mulher? Quem é os parentes dessa mulher que Satanás foi fazer guerra? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então Satanás vai fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas tudo isso, o capítulo 12, vai acontecer na segunda metade da grande tribulação, aonde o anticristo, ele vai reinar, aonde o anticristo vai aparecer. O anticristo, ele surge do mar. Eu vou dar um estudo a respeito do capítulo 13 de Apocalipse. Pode esperar que eu vou falar sobre as 2 bestas e o dragão. A besta com 7 cabeças e 10 chifres, a outra besta que sobe da terra com 2 chifres. Eu vou falar sobre a imagem, vou falar sobre o sinal da besta, eu vou dar estudo do Apocalipse, vou falar dos selos, vou falar das trombetas, vou falar das taças, vou falar do capítulo 10 de João comendo o livro, vou falar dos 22 capítulos. Pode esperar que eu estarei disponível para falar do livro de Apocalipse. Então, capítulo 12 de Apocalipse está aí entendido para você. Você pode ter uma ideia desse capítulo 12 e acompanhar, e que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Teu servo, paz do Senhor, hermano José Manuel, que Deus bendiga a você, hermano. Você está escuchando a palavra de Deus, você pode predicar também a palavra de Deus aí em seu país, porque a palavra de Deus é livre, é poderosa, hace milagre, e você pode, irmão, predicar igual a que eu estou predicando para aí em La Espanha. Amém, irmão? Deus bendiga a você. Sirene Gomes, que Deus bendiga a você. E Rita, senhorita, que Deus bendiga su vida, su casa, su hermano, su marido. Que Deus bendiga su madre, tu padre. Que Deus bendiga tu vida. Que a palavra de Deus esteja. Sim, hermano. Receba em nome de Jesus Cristo. Irmão Marcelo, Deus abençoe. Isto mesmo, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre vocês. Então aí está descodificado o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.